queridos, Êxodo, capítulo 4, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: Perguntou-lhe o Senhor: que é isto que tens nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Meus queridos, quando esse trecho da palavra ele aconteceu, estava um período muito difícil para o povo de Israel, um período muito difícil, porque o povo de Israel já estava há 400 anos escravizado. Olha só que coisa, irmãos. E esse tempo ele exigia mudança. O povo estava escravizado, estava cobrando de Deus uma solução. Aliás, ele estava orando a Deus, pedindo a Deus uma solução, pedindo a Deus algo que acontecesse, que mudasse aquela história. E olha que coisa, irmãos, que coisa tremenda. Deus escolhe um homem que, à vista dos homens, não tinha prerrogativa nenhuma para levar o seu povo. Estou falando de Moisés. Amém, irmãos? Amém. Deus escolhe Moisés, e quem olhava para Moisés poderia ter dito assim: poxa, esse homem não tem, pelo menos neste período em que Deus perguntou a ele o que é que ele tinha nas mãos. Alguém poderia dizer: ele não tem prerrogativas para livrar o povo. Por quê, irmãos? Olha só, ele diz que ele é pesado de língua. A gente não sabe se realmente ele era gago ou se ele tinha medo de falar em público, mas uma coisa eu sei, ele tinha alguma dificuldade em falar. Como é que ele ia levar a mensagem de Deus para o povo, né? E olha só, meus queridos, pior ainda, ele tinha sido criado como o filho da princesa. Mas nesse período aqui, quando Deus o chama, ele já não era mais príncipe. Amém, irmãos? Mas ao contrário, ele tinha saído voado, ele tinha saído batido, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Tinha saído batido lá do Egito porque tinha matado um egípcio. Então ele era um fugitivo, ele era alguém condenável, não é? E olha só, irmãos, agora neste período, ele já fazia 40 anos que não era mais príncipe, ele agora era um pastor de ovelhas do seu sogro, que o nome dele era Jetro. Ele estava há 40 anos pastoreando ovelhas. Então, irmãos, tudo era contrário à escolha daquele homem, mas Deus o escolheu. E nessa noite, meu irmão, essa palavra é justamente para você que talvez se sinta da mesma forma, que diga assim: olha, eu não tenho como fazer a obra de Deus, eu não tenho como ser aquilo que Deus quer que eu seja. Talvez você olhe para si e diga assim: eu não tenho prerrogativas para isso. Da mesma forma aconteceu com Moisés, quando Deus chama Moisés, né? Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, e aí ele vê uma sarça ardendo, pegando fogo, mas aquela sarça não se consumia, e ele acha aquilo estranho, e aí ele vai até aquele ponto onde a sarça estava ardendo, e quando ele chega lá, meu irmão, Deus fala com ele e diz: olha, não venha para cá, né? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. E Deus diz a ele: eu te escolhi para que você livre o meu povo. E aí, meu irmão, Moisés diz: mas eu não posso, eu não sei falar, eu não tenho prerrogativas, eu não sou um homem de muita eloquência, eu não sou um homem, apesar de que lá em Atos capítulo 7, o nosso irmão Estevão diz que ele era um homem versado em toda a ciência dos egípcios, mas mesmo assim ele diz que não tinha sabedoria para livrar o povo. E quantas vezes nós nos encontramos da mesma forma? Não é verdade, meu irmão? A gente não se acha capaz de fazer aquilo para o que Deus nos escolheu. Não é assim, irmãos? A gente olha para a gente e diz: poxa, mas como eu posso fazer aquilo que Deus quer de mim? Então nessa noite, meus queridos, nós vamos ver porque Deus escolheu Moisés. Amém, queridos? Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não queria um general, né, de guerra sanguinário. Deus queria alguém que estivesse ocupado na sua obra. Diga glória a Deus por isso. E olha só, irmãos, Deus escolheu a pessoa certa. E nessa noite eu quero dizer para você que Deus escolheu você, e você é a pessoa certa. Deus escolheu Moisés, e Moisés era a pessoa certa. Por quê? Justamente, irmãos, porque o povo de Israel estava escravizado aonde? No Egito. E Moisés havia sido criado como a filha da princesa do Egito. Então Moisés conhecia, meu irmão, as ciências dos egípcios, ele conhecia as estratégias, conhecia o exército, conhecia tudo, inclusive conhecia todo o país. Deus havia feito com que Moisés
fosse criado naquele lugar, justamente para livrar o seu povo posteriormente. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na sua vida hoje. Talvez você diga, Senhor, mas por quê? Mas lá na frente, você vai ver que Deus tem um plano tremendo para a sua vida, assim como teve na vida de Moisés. Moisés era o filho da princesa. Talvez ele não se visse como um libertador, mas Deus o estava preparando para isso. Ei, meu irmão, eu quero dizer para você, aproveite esta oportunidade hoje que Deus está te dando. Você está passando por dificuldades, por lutas, por provações, por situações que talvez você não compreenda. É porque Deus está te preparando para aquilo que vai vir, porque grandes coisas Deus vai fazer na tua vida e você vai estar preparado e você vai ser a pessoa certa, porque você é a pessoa certa. Então, meus queridos, Moisés já conhecia toda a tática do inimigo, e mesmo ele vivendo como príncipe lá no Egito, ele sabia que não pertencia àquele povo, porque ele sabia que ele pertencia ao povo de Israel. E ele, em dado momento, quando ele descobriu que ele era um israelita, ele tentou ao seu modo libertar o povo, porque quando ele viu dois judeus lutando, né? Aliás, um egípcio batendo em um judeu, ele foi lá e matou o egípcio, porque ele achava que iria libertar, né, o povo de Israel assim. Mas só que não era aquilo que Deus queria para ele. Deus ainda tinha algo mais para ele. E olha só, meu irmão, eu quero dizer para você que as suas experiências são ferramentas de Deus para você fazer aquilo que Deus quer. Amém, meu irmão? Amém. Ah, pastor, mas a experiência é tão difícil passar, é dolorido. Eu sei que é, meu irmão, mas Deus vai usar as suas experiências justamente para que você possa fazer a obra de Deus com galhardia, com sabedoria. São as suas experiências, isso que você está passando hoje, porque o que você está passando hoje, meu irmão, é Deus preparando você para o que virá. Você está entendendo o que a Deus está falando para nós nessa noite? Eu estou repetindo aqui, meu irmão, porque isso é algo tremendo, meu irmão. Eu sei que não é fácil passar pelas dificuldades da vida, eu sei que não é fácil a gente crescer, eu sei que não é fácil a gente envelhecer, adquirir responsabilidades, eu sei que não é fácil a gente, muitas vezes, ter cargos na igreja, né? Muitas vezes fazer obras na igreja, obras para o reino de Deus. Nada disso é fácil, mas isso, meu irmão, é feito quando Deus escolhe alguém. Aí Deus começa a trabalhar na sua vida. Deus nunca escolheu ninguém que estivesse pronto. Eu vou dizer de novo, Deus nunca escolheu ninguém que estivesse pronto. Deus escolhe a quem Ele quer e Ele vai preparando os escolhidos, assim como fez Moisés. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você, meu irmão? Deus está te preparando. Quando você menos esperar, meu irmão, você vai ver o que Deus vai fazer por meio de você. E as suas experiências são justamente a munição que você tem para trabalhar no reino de Deus. Olha só, irmãos, lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, se você ler lá, depois você dá uma olhada, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que Deus, ele é o Deus de toda consolação, e nós consolamos os outros. Depois você lê lá, 2 Coríntios capítulo 1, nós consolamos os outros com a consolação que nós mesmos somos consolados. Olha que coisa, meu irmão. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Quando você passa por uma dificuldade e Deus te ajuda, é dessa mesma maneira que você vai passar a sua experiência para aqueles que estão também sendo provados e sendo testados. Amém, meu irmão? Então não despreze essa experiência que você está tendo agora. Eu sei que a gente tem a tendência de olhar para o passado e dizer, mas naquele tempo é que era bom. Não é assim, meu irmão. Eu sou uma pessoa muito saudosista, eu gosto de olhar muito para o passado e dizer, poxa, como era bom aquele tempo, meu irmão. Mas eu digo uma coisa para você, cada experiência que a gente passa é algo novo que Deus está fazendo na nossa vida. Cada experiência que a gente passa, meu irmão, é uma nova forma de Deus trabalhar conosco. Então aproveite essa experiência. Talvez não seja uma experiência boa, como fugir do Egito não foi bom para Moisés, mas eu digo, desculpa, mas eu digo para você, meu irmão, não despreze essa experiência, porque é aí que você vai aprender com Deus a trabalhar para Ele. Amém, queridos? E olha só, irmãos, quando Moisés,
É muito interessante porque a vida de Moisés nós podemos dividir em 3 períodos de 40 anos. Porque Moisés, olha só, irmãos, ele passou 40 anos no Egito. E lá ele era o filho da princesa. Ou seja, filho de princesa é o que, irmãos? Um príncipe, né? Ele é alguém que tem todas as regalias possíveis e impensáveis, né? Mas ele aprendeu toda a ciência, tudo mais, 40 anos. E depois, quando ele descobriu que ele era também um judeu israelita, ele mata um egípcio e tem que fugir do Egito, né? Lá de Faraó, porque senão ele seria morto. E ele passa 40 anos, ou seja, mais 40 anos no deserto. Porque lá no deserto ele encontra um homem chamado Jetro. E esse homem ele era pastor de ovelhas. E o contrata para ser pastor de suas ovelhas. Então veja só, irmãos, os primeiros 40 anos de Moisés foi passado no palácio com toda a regalia. Os outros 40 anos foi passado lá no deserto, pastoreando ovelhas, aprendendo a desaprender tudo que ele aprendeu. É um trava-língua, né? Aprendendo a aprender tudo que ele aprendeu. Ele passou 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas. Mas olha só, irmão, se nós fôssemos pegar as duas experiências, qual experiência foi mais proveitosa para Moisés? Eu vou dizer para você, foi a experiência no deserto. Porque olha só, irmãos, quando ele estava lá no palácio, ele tinha toda a regalia. Você está entendendo, meu irmão? Ele tinha toda a regalia, ele era de fato alguém que o que ele quisesse seria dado a ele. Mas lá no deserto, meu irmão, ele aprendeu em primeiro lugar a ter escassez. Em segundo lugar, a como gerenciar ovelhas. E em terceiro lugar, ele aprendeu a estrutura do deserto, onde viria justamente a terceira fase da sua vida, porque quando ele tira o povo de Israel lá do Egito, ele passa mais 40 anos no mesmo deserto onde ele pastoreava, ele passa mais 40 anos guiando o povo de Israel no deserto. Então o que é que eu quero dizer com isso, meu irmão? A nossa vida também pode ser dividida assim, não é, meu irmão? Quando nós éramos crianças, né, ou nós tínhamos uma outra situação, a gente estava com toda a regalia, mas muitas vezes Deus arrocha um pouquinho o parafuso. Não é assim, meu irmão, para que a gente possa aprender a viver, talvez com poucas coisas, com poucos recursos, talvez nós possamos aprender a gerenciar algumas coisas que Deus quer de nós, nós possamos aprender, né, como diz a minha mãe, né, os truques da vida, né, as situações que se passam ao nosso redor são justamente as mesmas que nos dão as forças e os insumos para que nós possamos fazer a obra de Deus. E aí, meu irmão, chega um momento esperado, quando Deus nos chama e diz, agora vai, porque eu estou contigo, porque eu já te dei todas as ferramentas. Eu vou dizer para você nessa noite, meu irmão, Deus está falando assim para você, aproveite este momento, porque este momento é um momento de aprendizado, porque vai chegar um momento que eu vou dizer, e isso é Deus dizendo para nós, vai e faz a minha vontade, e você vai ter que usar tudo que você aprendeu nesse exato momento. Ah, pastor, mas eu não estou aprendendo nada, eu estou só sofrendo, eu estou só passando por dificuldade. Meu irmão, se você não está aprendendo, eu vou dizer uma coisa, você vai ter que passar pela escola do sofrimento de novo. Eu costumo dizer aqui na igreja, irmãos, que a prova é uma coisa muito interessante, é igual a escola. Quando a gente vai na escola. Quando a gente vai na escola e faz a prova final e não passa, o que é que acontece, irmãos? A gente repete de ano. Não é assim, meu irmão. É por isso que tem crente que está na prova diuturnamente, porque faz a prova e não passa. Aí tem que refazer todo o caminho que Deus, né, preparou para ele passar, para que ele pudesse aprender. Mas aí, meu irmão, o que é que acontece? As pessoas vão simplesmente deixando essas experiências passar batido, meu irmão. Não deixe não, vá aprendendo, porque vai chegar um momento onde Deus vai usar as suas experiências. E olha só, meu irmão, quando Moisés vê aquela sarça ardente, depois de 40 anos pastoreando aquelas ovelhas, depois de 40 anos ali no deserto, ele vê aquela sarça pegando fogo, e ele vai lá e descobre que Deus está ali falando com ele. A primeira coisa que Deus diz depois que manda tirar a sandália dos pés, porque o lugar era santo, foi justamente esse versículo que nós lemos nessa noite. Ele disse assim, o que é que você tem nas mãos? Moisés diz, ora, é um cajado, porque ele era o quê?
Diga assim, pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. Você está entendendo a pergunta de Deus? Aquele cajado, meu irmão, representava toda uma mudança de estrutura na vida de Moisés. Aquele cajado também representava a autoridade de alguém que sabia dirigir as coisas. E aquele cajado, meu irmão, ele foi usado por Moisés para fazer milagres. Meu irmão, porque foi com aquele cajado que ele fez com que as 10 pragas caíssem sobre o Egito. Foi com aquele cajado que ele tocou no mar e o mar se abriu. Foi com aquele cajado que ele tocou na rocha e a rocha saiu água, e da rocha saiu água. Aquele cajado representava muita coisa para Moisés. Antes de Deus chamá-lo, talvez aquele cajado fosse apenas um instrumento de pastorear, mas quando Deus pergunta para ele assim, o que é que você tem nas mãos? Deus estava dizendo, ei, todas as experiências que você passou, todas as circunstâncias da sua vida, agora chegou o momento de você usá-las para a minha glória. Então, meu irmão, nessa noite eu quero dizer para você, não deixe passar batidas as experiências da vida. Quando eu falo de passar batidas, eu estou dizendo, não passe por elas sem aprender alguma coisa delas. Irmãos, há um ditado popular de uma sabedoria muito grande que diz assim, nós aprendemos com os nossos erros, não é verdade, irmãos? Agora, existe inclusive um ditado que dizem que é chinês, mas eu já vi dizer também que é árabe, eu não sei de onde é, mas é um ditado muito interessante que diz assim, o sábio, o inteligente, ele aprende com seus próprios erros, mas o sábio com os erros dos outros. Vou dizer de novo. Diz assim, o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio com os erros dos outros. O que é que isso quer dizer, meu irmão? Isso quer dizer que quando nós estamos nesse período de aprendizado, até quando os outros erram, nós temos que aprender com os erros dos outros para não cometer também. Vocês não estão entendendo, irmãos? Vai chegar um momento quando Deus vai dizer para nós, se prepara, porque agora é o momento de você fazer a minha obra. O que é que você tem nas mãos? E sobretudo, irmãos, aquele cajado nas mãos de Moisés representava a autoridade. E aí eu pergunto a você, meu irmão, onde está a autoridade do crente? A autoridade do crente está na palavra de Deus. O crente, meu irmão, para vencer, para fazer a obra de Deus, ele tem que ter a palavra de Deus nas mãos. Amém, irmãos? Ele tem que conhecer a palavra de Deus. E isso está cada vez mais raro. Os irmãos entendem, irmãos? Isso está cada vez mais raro, porque os crentes hoje, meu irmão, sabem de tudo, menos da palavra. Os crentes hoje querem tudo, menos a palavra. Olha só, meus queridos, eu conversava com um pastor ontem pela manhã, através do WhatsApp, e a gente estava conversando a respeito disso, e muitas pessoas hoje vão atrás de pastores, de líderes, dirigentes de oração, para receber uma revelação. É ou não é assim, irmãos? No nosso meio pentecostal é assim. Ah, meu Deus, fala comigo, mas querendo uma revelação. Mas quando a revelação ou a revelação completa e mais certa que nós podemos ter é a palavra de Deus. Não é assim, irmãos? E quantos por aí estão dizendo, Deus está me dizendo, Deus está falando, Deus está mandando eu dizer quando Deus não manda. Mas uma coisa eu sei, meu irmão, na sua palavra nós temos a verdade plena. Então o crente tem que, eu não estou descrendo do dom, da revelação de Deus. Deus revela, meu irmão, porque Ele é vivo, Ele sabe o que faz, Ele fala ainda hoje. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, a verdade está na palavra de Deus, e é essa que eu e você temos que conhecer. Aquele cajado representa para mim e você tanto as experiências quanto a palavra de Deus, porque se nós passarmos por diversas experiências hoje, mas não submetermos ela à palavra de Deus, de nada vai adiantar. Nós temos que ter a palavra de Deus nas mãos, e só assim nós vamos vencer. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, para concluir, eu quero dizer para os amados irmãos, Deus perguntou a Moisés, o que é que você tem nas mãos? E Moisés pôde responder, eu tenho um cajado. E Deus nessa noite pergunta para nós também, o que é que nós temos nas mãos? O que é que vocês têm nas mãos? O que é que o pastor Ricardo tem nas mãos? Eu tenho nas minhas mãos a palavra de Deus. Eu tenho nas minhas mãos muitas experiências que eu passei, algumas boas, outras más, mas todas elas me trouxeram aprendizado, que me tornaram a pessoa que eu sou hoje. E você, a experiência que você tem passado, tornou você na pessoa que você é hoje.
A experiência que você passou em toda a sua vida foi um conglomerado, né, de aprendizado que tornou você na pessoa que você é hoje. E são essas mesmas experiências que vão fazer com que você possa ajudar muitas outras pessoas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, meu irmão, não despreze essas experiências. Não despreze o que você está passando hoje. Seja coisas boas ou coisas ruins, não despreze. Mas pelo contrário, meu irmão, dê valor, porque Deus está na situação. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.